O ano era 1987, e um jovem Hironobu Sakaguchi estava realizando seu sonho no mundo dos games. Assim surgia Final Fantasy. Quando questionado por que ele criou Final Fantasy, Sakaguchi respondeu: "Eu não acho que eu conseguiria fazer um bom jogo de ação. Acho que sou melhor contando histórias." 14 anos e 9 Final Fantasies depois, em 2001, Hironobu Sakaguchi estava prestes a estrear numa das mídias mais famosas por contar histórias, o cinema, com Final Fantasy The Spirits Within. Nesse vídeo do Choco Bros, irei contar como foi o lançamento de Final Fantasy Spirits Within e como o seu fracasso mudou toda a trajetória de uma das empresas de games mais famosas do mundo. Você conhece a doutora Aki Ross? Ela é a protagonista de Final Fantasy Spirits Within, um filme de computação gráfica que carrega a alcunha de Final Fantasy. A missão dela é enfrentar um exército de alienígenas conhecidos como Phantoms numa terra pós-apocalíptica. Esses Phantoms conseguem consumir o espírito Gaia dos seres vivos, matando-os instantaneamente. Um toque não é o suficiente para matar um humano, mas sim contaminá-lo. É o que acontece com a doutora Aki Ross. Agora, infectada, precisa encontrar 8 espíritos com a ajuda de Sid, dessa vez Sid com S, para derrotar os Phantoms. É uma trama um pouco abrangente, eu diria. Existe cá ou lá alguns elementos que recordam Final Fantasy, mas como o filme era visado para um lançamento global, ele precisou abrir as pernas e criar uma narrativa que supostamente fosse agradar todas as tribos. Com o majestoso criador e roteirista de diversos Final Fantasy na direção do filme, o que poderia dar errado, não é mesmo? A Square Enix é uma das editoras mais amadas entre os amantes de RPGs e, claro, entre os Choco Bros. A empresa surgiu após uma fusão em 2003 entre Squaresoft e Enix e nos entregou uma batelada de jogos novos provenientes de suas IPs, encerrando de uma vez por toda a rivalidade não amigável entre Final Fantasy e Dragon Quest. Mas você sabia que essa fusão quase não ocorreu? A Enix estava interessada na fusão da Square. Até então, Enix sempre foi apenas uma editora, chupinhando uma fatia de royalties sempre que uma empresa lançava um jogo por ela, como Dragon Quest e Star Ocean. Portanto, qual empresa seria mais apropriada como braço de desenvolvimento da Enix senão a Square, concorrente de longa data com seu Final Fantasy e outras IPs riquíssimas? Mas, na época das negociações, a Square lançou Final Fantasy The Spirits Within, e o resultado catastrófico foi o mesmo que usar fogo repetidamente no inimigo Bomb. Deu merda. Para contextualizar, o orçamento final do filme foi de cerca de 137 milhões e ele só rendeu cerca de 85 milhões, dando um prejuízo de 52 milhões de dólares. Ajustado pela inflação de hoje, o estúdio perdeu cerca de 91 milhões com o filme. Um prejuízo desse, ainda mais em 2000, era mais do que o suficiente para afundar muitas empresas ou pelo menos deixá-la com a água no pescoço. O filme causou outro efeito colateral, o afastamento da Enix. O papo de fusão iniciou-se em 2000. Com o flop do filme em 2001, a publisher alegou que só aceitaria a fusão assim que a Square ficasse bem das pernas, que foi em 2003. Além disso, Spirits Within mexeu com toda a linha de produção da Squaresoft, eliminando possíveis continuações de jogos clássicos e reacendendo antigas parcerias até então dormentes. Agora acompanhe-me, eu irei explicar tudo, ou ao menos a maior parte do impacto que Final Fantasy The Spirits Within causou na Squaresoft. Primeiro, vamos começar falando sobre o danado do Sakaguchi, criador de Final Fantasy. O homem estava vivendo nos céus. Final Fantasy VII foi um sucesso internacional. Final Fantasy VIII aproveitou do irmão mais novo para também ter um aclamado sucesso, e Final Fantasy IX, embora um pouco menos, também atingiu grandes números. Eis que, com um portfólio rico desses e um talento nato para contar histórias, Sakaguchi teve outra ideia: fazer um filme. Em uma entrevista para o site cinema.com, Sakaguchi disse: "Eu sempre quis criar uma nova forma de entretenimento que unisse a magia técnica dos jogos interativos com os sensacionais efeitos visuais dos filmes. Final Fantasy The Spirits Within nos leva um passo mais perto desse sonho." Após o sucesso do Final Fantasy VII, o Sakaguchi meio que recebeu uma carta branca da então Square para fazer o que bem quisesse. O presidente da época, Tomoyuki Takeshi, disse que investiram 50% dos ganhos do Final Fantasy VII em investimentos futuros e guardaram os outros 50%. Ainda bem! Foram quase 4 anos investidos em pesquisa e desenvolvimento e na criação do filme de Aki Ross. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mas apenas contextualizar o escopo e o investimento que a Square colocou nesse filme. Em uma situação hipotética, caso The Spirits Within tivesse sido bem sucedido, hoje talvez poderíamos ter uma franquia multimídia baseada em Final Fantasy gigantesca, com muito mais filmes, séries, jogos mais tradicionais, visto que o Sakaguchi talvez continuaria na produção, e um futuro totalmente diferente da Squaresoft,
que provavelmente se tornaria Square Enix de qualquer forma. Mas não foi isso que ocorreu. Venha comigo para uma viagem ao passado. Final Fantasy The Spirits Within ficou quase 4 anos em produção. O filme foi lançado em 2 de julho de 2001. Dito isso, é claro que ele foi aprovado após o sucesso de Final Fantasy VII. Em maio de 97 foi fundada a Square Pictures no Havaí, local de residência atual de Sakaguchi. Com um foco extremamente voltado ao filme, Sakaguchi assumiu apenas o manto de produtor executivo em Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX, sem mais tecer a narrativa dos jogos. Agora vamos ver as implicações que o filme causou dentro da Square. Primeiro vamos aos fatos, aquilo que eu posso confirmar, visto que é o que aconteceu na realidade. Após o flop de The Spirits Within, a Enix ficou com o pé atrás em relação à fusão. Por sorte, Final Fantasy X lançou 2 semanas após o filme e foi um sucesso de vendas, dando um respiro para a Square. Em 2002, surge Kingdom Hearts, outro sucesso de vendas que reintegra a Square como um estúdio consolidado. No entanto, só esses lançamentos não foram o suficiente para aliviar a Enix e seguir com a fusão. A Square então precisou fazer algumas artimanhas para passar uma massa corrida em formatos de dólar nesse rombo financeiro. Vocês já devem saber da rinha que a Square criou com a Nintendo quando lançou o Final Fantasy VII para a PS1, né? O problema é muito mais embaixo, mas isso foi a gota d'água. Em uma entrevista para a Polygon, o então vice-presidente da Square Enix dos Estados Unidos, Shinichiro Kajitani, disse que por 10 anos os funcionários da Square nem sequer podiam entrar na sede da Nintendo, proibidos pelo então presidente Hiroshi Yamauchi. Por sorte, o velho carranca foi substituído em 2002 por Satoru Iwata, e talvez com essa mudança foram permitidos os acontecimentos a seguir. Para se restaurar financeiramente, a Square tentou se reaproximar da Nintendo e fazer as pazes. A Nintendo concordou desde que a Square produzisse um Final Fantasy totalmente novo para a marca. Assim, com a Square querendo voltar às boas graças da Nintendo, e a Nintendo precisando seriamente de uns jogos third parties e de RPGs que tinham desaparecido no Nintendo 64, surge Final Fantasy Crystal Chronicles para o Nintendo GameCube e Final Fantasy Tactics Advance para o Game Boy Advance. No entanto, naquela época a Square e a Sony estavam em um contrato bem rígido. Para contornar o problema, com a bênção da Sony, a Square criou uma empresa de fachada chamada The Game Designers Studios, cujo sócio majoritário era Akitoshi Kawazu, o criador da série Saga. Assim, a parceria com a Nintendo e a Square foi renovada. Se The Spirits Within não tivesse fracassado, é bem possível que a relação entre a Nintendo e a Square nunca tivesse sido resolvida e não teríamos nenhum dos jogos da Square pós-Super Nintendo nos consoles Nintendo, que temos hoje, como Octopath, Bravely Default e muitos outros. Beleza, esses foram os fatos, o que aconteceu de verdade. Agora a gente vai navegar por alguns mares desconhecidos que eu não achei fonte, mas confia em mim, cara. Não, brincadeira, não me citem, mas faz muito sentido se a gente for considerar toda a minha análise jornalística e investigativa. A maior parte dessas informações eu encontrei em fóruns ou sites muito antigos, só que elas parecem bem plausíveis. A primeira é quanto aos relançamentos dos Final Fantasies clássicos. Os 4 anos de Spirits Within em produção foram ficando mais caros do que esperado. O filme tinha projetado um custo de 40 milhões ao todo, que aumentou para 137 milhões. Para ganhar um dinheirinho rápido, a Square teve a ideia de relançar jogos antigos em plataformas atuais, como Final Fantasy 1 e 2 para o WonderSwan Color. O resultado foi melhor do que esperado dado o investimento, e isso motivou a desenvolvedora a entrar numa onda de relançamentos que pode ou não ter influenciado os inúmeros remasters de diversos Final Fantasy que temos até hoje, como também de novas IPs, não é mesmo? Cara, isso aqui eu juro que eu li numa entrevista, mas eu não lembro mais qual foi e eu perdi a fonte. Porém, reforçando, não me citem, beleza? O outro impacto no pipeline de desenvolvimento foi em relação a Xenogears. Apesar do jogo não ter sido um sucesso extremo de vendas, porque ele vendeu apenas 900 mil unidades e a Square queria 1 milhão, o Xenogears era amado pelos devs da Square e até cogitaram lançar uma sequência. Porém, como o foco estava totalmente voltado para Final Fantasy The Spirits Within, eles não tinham financiamento suficiente para Xenogears 2. Essa falta de carinho e interesse fez com que Sugiura Hirohige, Tetsuya Takahashi e Yasuhiko Hone saíssem da Square para fundarem a Monolith Software, na esperança de um Xenogears 2. Porém, como a Square é dona da IP do jogo, eles tiveram que iniciar outra franquia, Xenosaga. Também tivemos influências multimídias como consequência da produção do filme ou do seu flop.
Em 2001 havia um anime chamado Final Fantasy Unlimited, uma história original com elementos de Final Fantasy. Aparentemente, o anime teria 52 episódios, mas parou com 26 devido ao fracasso de Spirits Within. Eu assisti esse anime há muito tempo e confesso que sempre senti que ele acabava de uma forma meio abrupta, mas não confie na memória de um adolescente com hiperatividade, né? O próximo tópico é algo bem especulativo, no qual eu tentei usar todo o meu cunho de jornalista investigativo. Veja se faz ou não sentido. Quando o Square montou o escritório do Sakaguchi em Honolulu, ele se afastou ligeiramente da produção de games como Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX para focar no Spirits Within. Como ele não estava a cargo desses jogos, ele alocou outros membros da Squaresoft para cuidar deles, entre eles Hiroyuki Ito, o criador do sistema ATB. Na época, entre 97 e 2001, Hiroyuki Ito estava trabalhando em Final Fantasy VIII, criando o Junction System, que é um sistema que eu gosto bastante. Mas ele não tinha terminado o projeto quando Sakaguchi o chamou para dirigir Final Fantasy IX, que seria uma homenagem ao início da série. Como o pai do Final Fantasy estava ocupado com o filme, ele colocou alguém de confiança na direção. Essa puxada do Hiroyuki Ito para Final Fantasy IX fez com que outro desenvolvedor, Takatsugu Nakazawa, assumisse as rédeas do sistema de Junction em Final Fantasy VIII. Infelizmente, para desgosto de muitos, o Takatsugu resolveu criar a mecânica de Draw, que é debativelmente, mas irrefutavelmente a mais chata mecânica entre todos os Final Fantasy. A questão é, se Sakaguchi não tivesse tão fissurado com o filme, talvez Hiroyuki Ito continuasse criando o sistema de combate em Final Fantasy VIII e ele fosse muito diferente do que é hoje. Ao mesmo tempo, Final Fantasy IX também poderia ser totalmente distinto, visto que o seu diretor poderia ter sido o próprio Sakaguchi. Lembrando, não há fontes nem comentários oficiais quanto a essa dança de cadeiras. Fui eu que cruzei os dados entre a época de desenvolvimento desses jogos com cada elenco de desenvolvedores que os compôs para chegar nessa conclusão nada científica, mas esforçada, vai. No entanto, nem só de tragédia é pavimentado o histórico de Final Fantasy The Spirits Within. O diretor de arte Derek Watts contou durante uma entrevista para Xbox World 360 Magazine que o filme foi uma fonte de inspiração para Mass Effect. Não que isso significasse que Mass Effect não seria lançado caso The Spirits Within não existisse, mas você sabe o que dizem sobre o efeito borboleta, né? Final Fantasy Spirits Within inspirou o design de Mass Effect, tanto nas suas naves como nas suas bases espaciais. E por fim, claro, nós temos o maior efeito colateral do fracasso do filme, a fatídica saída de Sakaguchi da Squaresoft. Tomoyuki Takeshi, o CEO da Squaresoft na época, disse que em 2001, o ano fiscal que terminou em março, foi o primeiro ano em que a Square ficou no vermelho, e o filme foi o principal motivo disso. Para assumir a responsabilidade, Takeshi decidiu se afastar e deixar a empresa. Nisso, Sakaguchi-san disse que não era justo o CEO ter que sair, e que ele também assumiria a responsabilidade e sairia também. Mas, nessa mesma entrevista, Sakaguchi disse que há vários motivos para sua saída, esse sendo só um. Além da compreensível depressão dele, ele comentou que como vice-presidente, as suas tarefas estavam cada vez mais burocráticas do que criativas, e ele sentia falta da criação. Sim, o filme pode ter sido o estopim, mas talvez Sakaguchi já estivesse pensando em algumas mudanças de carreira, o que culminou na formação da Mistwalker. O interessante é ver que na entrevista para Polygon, muitos devs comentavam a mesma coisa, incluindo Nomura e Kitase. Sakaguchi era quem liderava quase todas as decisões criativas do projeto, e muitas vezes ele tinha a resposta final. Quando ele saiu, criou um vácuo nessa posição e ninguém queria assumir, e quando assumia, era uma pluralidade de vozes que talvez não concordassem entre si. As alegações eram que antigamente a Square era uma empresa família, um negócio familiar, mas assim que Sakaguchi saiu, ela virou apenas um negócio. Enquanto o criador de Final Fantasy prezava pela criatividade em todos os projetos, a Square pós-Sakaguchi só pensava em dinheiro, principalmente considerando o desafio financeiro que ela sofreu por conta do filme de Final Fantasy The Spirits Within. Queridos espectadores do Choco Bros, por bem ou por mal, parece que Final Fantasy Spirits Within causou um gigantesco impacto em toda a história da Square. Você já imaginou como seria que a empresa poderia estar hoje caso o filme tivesse sido bem sucedido? Infelizmente, parece que The Spirits Within foi de fato a fantasia final de Sakaguchi.